A zona 3,4 do El Niño está fervendo numa velocidade assustadora neste exato momento. A circulação de Walker está perdendo força e um colapso climático brutal vem aí, bem antes do previsto. Um monstro colossal está ganhando vida nas profundezas abissais do Pacífico. Milhares de milhas de águas escaldantes formam um paredão avançando sorrateiramente rumo à América do Sul. A olho nu não dá para notar nada, mas os números entregam a dura realidade. No último mês, as temperaturas explodiram em absolutamente todas as áreas vigiadas do oceano. As águas costeiras peruanas já viraram a chave para um aquecimento bizarro. Há poucas semanas, os radares indicavam algo leve. Agora, os alarmes gritam a chegada de um cenário apocalíptico. A comunidade científica já batizou a ameaça de um possível Super El Niño. Só que o verdadeiro pesadelo dos meteorologistas é outro. Os sensores submarinos detectaram um acúmulo térmico absurdo, que só deveria dar as caras lá para 2030. Toda a nossa atmosfera está sofrendo uma mutação ao vivo. Até o final do verão, essa anomalia oceânica invisível pode virar o clima global de cabeça para baixo. A temporada de furacões no Atlântico, o México e a Califórnia, ninguém vai escapar dessa. Será que o planeta está prestes a engolir o El Niño mais devastador da era moderna? Ou isso é apenas a ponta do iceberg de um caos ainda maior? Para sacar o tamanho do estrago que vem aí, você precisa primeiro entender o motor dessa máquina. Esqueça essa ideia de que El Niño e Laninha são tempestades ou furacões. Longe disso. São forças climáticas brutais, capazes de reescrever as regras do tempo no mundo todinho. O verdadeiro cérebro por trás dessa engrenagem é a tal da circulação de Walker. Imagina ela como uma usina de força que controla os céus do Pacífico. Quando tudo está calmo, esse sistema empurra os ventos alísios do leste para o oeste. Essas lufadas cruzam milhares de milhas varrendo o mar aberto. Elas arrastam aquela camada superficial quente direto para a Austrália, Indonésia e Filipinas. Em contrapartida, correntes congelantes emergem das profundezas logo ali na costa do Peru. A balança fica equilibrada e a meteorologia segue o roteiro. Basicamente, essa é a famosa laninha. Ventos alísios turbinados, circulação de Walker bombando, frio emergindo no leste e um piscinão fervendo no oeste. Foi exatamente essa a nossa rotina durante os últimos anos. Mas o El Niño chuta o balde. Quando a força de Walker cai, o jogo vira. Os ventos alísios perdem completamente a força. Rajadas violentas vindas do oeste explodem perto da linha internacional de data. Aquela nascente gelada do Peru trava, sufocada por um cobertor térmico logo abaixo da superfície. Aí, aquele bolsão colossal de calor da Indonésia começa a deslizar para o leste, engolindo o Pacífico. Pensa no oceano como uma banheira gigante. Na laninha, a água quente fica espremida num canto só. Já no El Niño, essa onda transborda toda para o lado oposto. O detalhe é que essa banheira tem 10.000 milhas. A energia guardada nesse caldo é surreal. É por isso que o bicho pega muito além das águas do Pacífico. Quando essa mancha de calor se move, ela puxa toda a atmosfera junto como um imã. As rotas das tempestades desviam e as correntes de jato entortam, criando novos percursos. O regime de chuva simplesmente salta de um continente para o outro. Lugares que viviam debaixo d'água secam do nada, enquanto enchentes devastam regiões castigadas pela seca histórica. O Pacífico não dá apenas uma sugestão no clima do planeta. Ele manda e desmanda. E neste exato momento, esse ditador está reescrevendo as regras do jogo. Os últimos dados trazem um alerta impossível de ignorar. Em 9 de fevereiro de 2026, cada área de monitoramento do El Niño no Oceano Pacífico esquentou durante o último mês. Esse aquecimento é generalizado. Os cientistas fatiam o Pacífico Equatorial em setores específicos para rastrear desvios térmicos na água. Os dados captados em cada bloco desenham com clareza o cenário que está se formando. A zona El Niño 4, no centro do Pacífico, segue abaixo da média, mas esquenta num ritmo constante. Já a região El Niño 3.4, o trecho que os pesquisadores mais marcam em cima para ver o fenômeno nascer, exibe águas superficiais ainda geladas, porém escalando absurdamente em relação às medições de um mês atrás. O bloco El Niño 3 carimba essa mesma tendência de alta. A área El Niño 1+2, colada na costa peruana, já invadiu a faixa térmica positiva. Águas incrivelmente quentes estão pipocando bem onde os eventos do El Niño costumam ganhar vida. Os mapas de calor escancaram viradas dramáticas. Um aquecimento de peso despontou bem de frente para o litoral do Peru. As faixas de ilhas pelo Pacífico Central já cravam temperaturas nas alturas. Águas que passaram anos congeladas nas garras do Laninha, agora fervem no ritmo cada vez mais frenético. Basta olhar as imagens de satélite limpas,
sem aqueles filtros técnicos todos. A massa de água fria ainda dita as regras no centro do Pacífico, mas manchas superaquecidas já dominam o leste, encostando ali na América do Sul. O choque é absurdo. A divisa entre o gelado e o fervente avança rumo ao oeste mês após mês. É a formação clássica e de manual do El Niño. A dinâmica crava o histórico do passado perfeitamente. A água quente se acumula no leste, e a massa gelada bate em retirada para o Pacífico Central. Os desvios térmicos estão capotando do negativo para o positivo, num efeito dominó por todas as bases. O Laninha não está morrendo aos poucos, ele está despencando de vez. O bloqueio que travou o Pacífico no clima frio por anos está desmoronando ao vivo na nossa cara. O calendário dessa virada já ficou escancarado. O Laninha mingua na primavera, enquanto os traços do El Niño encorpam pesado entre o meio e o fim do verão. Quando o outono bater na porta, a metamorfose estará finalizada. Só que o que rola na superfície da água entrega apenas metade do roteiro. A verdadeira revolução acontece centenas de metros abaixo das ondas, invisível aos satélites e onde ninguém sequer cogita procurar. Neste exato segundo, um reservatório monstruoso de água quente toma forma, bem debaixo da Indonésia e do Pacífico Ocidental. Não estamos falando de um errinho qualquer nas contas. É um estoque bizarro de energia térmica crescendo lá nas profundezas, só esperando a hora de dar o bote. A física do negócio é simples, mas esmagadora. A água quente é mais leve que a água gelada, ou seja, ela precisa subir. Ela briga para chegar ao topo. E no momento em que as travas que a seguram quebram, ela simplesmente avança. Essa arrancada traça uma rota cravada para o leste, em direção à América do Sul, cruzando milhares de quilômetros de oceano aberto. Óbvio que esse processo não acontece num estalar de dedos. A ciência prevê que esse mar fervente vai se espalhar devagarinho pelos próximos 6 a 9 meses. Entre o fim do verão e o comecinho do outono, ele vai bater no Pacífico Leste chutando a porta. Esse cronograma encaixa perfeitamente com a explosão máxima do El Niño. O motor que comanda essa viagem toda tem até nome: Ondas de Kelvin. Esqueça aquelas ondinhas que você vê da praia. São pulsos oceânicos colossais que viajam ocultos nas profundezas, arrastando águas quentes para o leste sempre que os ventos alísios perdem o fôlego. E a leitura da atmosfera crava exatamente o que puxa o gatilho de todas essas ondas. Fortes rajadas começam a se formar entre a Indonésia e o Índico. Os ventos alísios perdem força na linha internacional de data. Vários ciclones tropicais nascem, onde a queda nos ventos facilita a criação de tempestades gigantes. Os modelos de previsão europeu e americano atestam essa tendência. Mais uma forte lufada de oeste avançará para leste entre o fim de fevereiro e março. Sua chegada vai desencadear uma nova onda de Kelvin profunda, mais água quente indo ao leste, cravando a chegada de um El Niño brutal. Uma onda impulsiona a outra, e cada bolha térmica intensifica ainda mais o cenário. O efeito dominó já começou. A superfície vai sentir logo, mas o fundo oceânico está meses adiantado. O mar revela apenas metade de toda essa história. O céu conta o resto. E no momento, a atmosfera dispara alertas vermelhos impossíveis de ignorar. A circulação de Walker agoniza. Simulações climáticas apontam que as rajadas de oeste continuarão crescendo, invadindo o começo e o meio do verão em praticamente todo o Pacífico. Essa dinâmica fica bem nítida nos mapas de previsão. Uma mancha vermelha e laranja rasga o Pacífico Equatorial, trazendo ventanias anômalas de oeste, onde os alísios deveriam reinar. Especialistas monitoram altitudes muito específicas para comprovar essa virada. Na superfície, os ventos vindos do oeste mostram alísios moribundos. Porém, o indício mais sinistro surge na cota de 200 milibares, quase 39 mil pés, exata altitude dos jatos comerciais. Nessa camada, os meteorologistas caçam alterações nos ventos de leste. Ventania de oeste embaixo com rajadas de leste no topo significam só uma coisa: a célula de Walker está soltando as rédeas. Projeções atuais mostram esse padrão dominando o verão de 2026. O motor climático que prendeu o Pacífico no Laninha por anos está pifando. A extensão desse declínio vai muito além da linha do Equador. Prevê-se uma queda drástica nos alísios ao norte e ao sul do Havaí. Por outro lado, a Bacia Atlântica exibe um cenário inverso, com uma injeção de força nos ventos sobre o Atlântico tropical. Esse choque brutal é a prova clássica de um El Niño intenso assumindo o controle. Anomalias no potencial de velocidade trazem mais uma camada de certeza. Movimentos ascendentes dominarão o Pacífico Central e Leste durante o verão de 2026. Ar em elevação gera instabilidade, e instabilidade turbina a convecção. Essa convecção extrema aponta para um único destino no Pacífico: um surto de ciclones tropicais. Tufões no oeste,
Furacões no Pacífico Central. Tormentas do Pacífico Leste marchando para o México e talvez Califórnia. A reestruturação climática de agora está preparando o terreno para tudo isso. A célula de Walker não morre em silêncio. Suas falhas ecoam por ambos os hemisférios. E esse choque já teve início. Simuladores não entram em pânico. Eles medem chances usando pura física e histórico. Mas o cenário atual das máquinas está deixando os meteorologistas de cabelo em pé. Basta comparar duas imagens cruas do modelo europeu. Em 1º de janeiro de 2026, indicavam um El Niño leve a moderado para o verão. Um evento de peso. Estava tudo sob controle dentro do script. Até bater a atualização de 1º de fevereiro de 2026. Os radares enlouqueceram. Uma onda surreal de alta dominou as simulações todas, superando de longe junho e julho. O alerta de fervura invadiu o outono e foi além. Aquela projeção de boa virou um negócio cabuloso. A maioria das análises já aposta num fenômeno denso e parrudo logo entre agosto e setembro. Só que algumas mentes lá dentro preveem um pesadelo absurdo. É uma anomalia monstra. O tipo de evento que reseta o clima do ano todo. Os mapas sazonais europeus esfregam essa guinada bem na nossa cara. Nos meses de maio, junho e julho, os alertas no Pacífico Equatorial explodem sem dó. E a chapa esquenta de vez em junho, julho e agosto. Essa loucura climática engole a parte central e oriental, rasgando o mapa até o Tahiti. O Atlântico subtropical responde na mesma moeda, superaquecendo também. Isso atua como um baita freio de mão nos furacões por lá. As contagens de tempestades devem cravar a média histórica normal. O Pacífico simplesmente rouba o combustível que alimentaria os sistemas atlânticos. Mas tranquilidade numa região não significa passe livre no resto do globo. O gatilho que adormece o Atlântico coloca o Pacífico em modo turbo. Aguarde pancadarias severas nas nuvens e quedas bizarras de pressão. Ciclones vão brotar em áreas que raramente assombram o litoral habitado. A galera dos modelos ainda diverge. A dúvida segue gigante. Porém, o gráfico inteiro aponta para um único lugar, para o topo. O debate não é mais se ele vem. A treta é saber a força da pancada. Um abalo leve sacode o clima. Um pesado quebra tudo. Um mega evento detona todas as regras. E as máquinas não descartam absolutamente nada. Antes de surtar, precisamos jogar limpo sobre o que ignoramos. A climatologia tem freios, e um deles bate cartão entre começo de abril e de junho. A academia apelidou esse BO de barreira da primavera. Nessa janela maldita, as máquinas erram feio e batem cabeça. Isso rola muito ao rastrear a gestação dos fenômenos climáticos extremos. A troca de estações vira os dados do avesso. Sinais óbvios de fevereiro embaçam totalmente em maio. Cenários que pareciam esculpidos em pedra podem dar cavalo de pau de repente. A culpa não é da tecnologia de rastreio ou do algoritmo. É apenas o jeito caótico que a natureza lida com as transições sazonais. Essas previsões de furacão soltas em abril não passam de chutes muito bem informados. Mas as que saem depois de julho cravam o alvo bonito, porque o pior já passou. E exatamente agora, estamos batendo de frente com esse muro de incerteza. Aqueles radares apontando o fenômeno agressivo foram ousados no limite máximo. O tamanho real dessa bomba ainda é uma incógnita pesada. Ninguém consegue medir o aquecimento do fim do verão sem cruzar todo o pântano da primavera. Mas ignorar a voltagem do soco não esconde a direção em que ele vem. A média geral já acende o farol, mesmo sem uma matemática perfeita na mão. No lucro, uma versão light desse caos já é quase certa. O cenário catastrófico continua engatilhado. A curva de calor já dominou tudo. Só falta medir o peso final da pancada. É o momento perfeito para separar os fatos. Entenda uma coisa. O El Niño passa longe de ser um mero capricho meteorológico. Esqueça tempestades passageiras, furacões violentos, ciclones isolados ou qualquer rodopio de ventos convencional. As telas de radar tradicionais são completamente cegas para ele. Ele também não toca o solo, como a TV mostra. Estamos lidando com um autêntico monstro climático. É literalmente uma reconfiguração global brutal que bagunça as águas oceânicas e altera os ventos do planeta inteiro. O resultado é um caos absoluto, ditando o clima de vários continentes de uma tacada só. O relógio desse fenômeno marca meses a fio, ou até anos, ignorando aquelas chuvinhas de fim de semana. Seja numa versão mais branda ou mostrando força total, a pancada vai ser sentida no bolso e na pele. A dinâmica do clima norte-americano vai sofrer mutações severas. A única dúvida que resta é o tamanho do estrago. Quando o Pacífico ferve, ele definitivamente não guarda o problema apenas no próprio quintal. Assim que esse gigante desperta, um efeito dominó engole os continentes em pouquíssimos meses.
E adivinha quem está com um alvo gigante pintado bem nas costas? A própria América do Norte. Sob a batuta desse evento, uma gigantesca e turbinada corrente de jato rasga os céus acima do Pacífico. Um rio invisível de pura energia aponta sua artilharia para a Califórnia, varrendo o centro e os extremos norte e sul. O litoral completo se transforma num ímã colossal, engolindo implacavelmente toda a umidade vinda do oceano. Depois do impacto inicial, esse corredor violento de ventos avança sem piedade, rumo ao fundão e sudeste estadunidense. O sistema arrasta uma trilha de temporais e caos, cobrindo dezenas de milhares de milhas sem perder o fôlego. A normalidade vai para o ralo. Tudo o que a população espera das estações muda da água para o vinho. Os termômetros despencam drasticamente nas áreas mais sulistas, trazendo um frio muito mais hostil que o habitual. Chuvas incessantes dominam o cenário, enquanto nevascas punitivas castigam regiões que mal viam a cor do inverno. Em contrapartida, as áreas ao norte e o Canadá sofrem com uma secura e um calor totalmente bizarros. Aquelas invasões gélidas do Ártico perdem a força e a frequência, já que o escudo de ventos polares fica completamente debilitado. É literalmente uma virada de 180 graus, o total oposto de tudo que o fenômeno Laninha entregava. Aquela onda de frio implacável que travou o país há algumas semanas? Foi a assinatura clássica e cruel da Laninha. Uma barreira polar extremamente agressiva, criando uma verdadeira muralha de alta pressão no lado oeste estadunidense, forçando o ar congelante a despencar impiedosamente em direção aos territórios mais ao sul. Mas esse roteiro inteiro derrete e some do mapa conforme o nosso novo protagonista entra em cena. O rearranjo nessas mega correntes de ar gera um pesadelo muito além de termômetros malucos e chuvas imprevistas. A fábrica de ciclones tropicais sofre um realojamento drástico, migrando suas bases entre as diferentes zonas oceânicas. A temida temporada de furacões do Atlântico toma um baita balde de água fria e sofre um apagão. Ventos alísios alucinados criam um ambiente hostil, afundando a formação de tempestades para a média ou bem abaixo dela. Como efeito colateral, paraísos como o Caribe e a margem leste do Atlântico sofrem uma secura severa. Todo aquele combustível que iria turbinar as tormentas do Atlântico é roubado e despachado para uma nova arena, o Pacífico. Correntes aéreas propulsoras e agitação violenta aplicam uma dose de anabolizantes climáticos por toda a bacia pacífica, de leste a oeste. Do lado asiático ocidental, os tufões ganham contornos de bestas incontroláveis. E bem no miolo desse oceano central, furacões monstruosos se formam do nada. Na face oceânica leste, descendo da península de Barra Califórnia, a zona de perigo dispara sem limites. Aquela chance mínima de tempestades tropicais invadirem o solo californiano e mexicano sofre uma explosão do fim do verão ao começo do outono. Algo que soava como delírio na era Laninha vira uma ameaça aterrorizante com esse cenário imponente tomando as rédeas. E preste atenção, essa metamorfose brutal não demora mais do que alguns meses para mostrar suas garras. Até o outono de 2026, a mudança será óbvia. O Pacífico estará com as cartas trocadas. Não estamos falando de estudos teóricos ou teorias lentas. O cronômetro estourou e o bicho está pegando exatamente agora. Os gráficos esfregam isso na cara, os computadores alertam, e a física da Terra não deixa outra alternativa. Aquele calorzinho inofensivo captado por boias esparsas virou um trem desgovernado rumo à pancada climática mais pesada dos últimos anos. Acabaram os debates e os achismos. O cronograma desse evento é um fato selado. O fenômeno Laninha vai desmoronar nesta primavera. O El Niño explode no verão. No outono de 2026, a força será total. A água quente acumulada sob a Indonésia concluirá sua travessia rumo ao leste. A circulação de Walker vai despencar a níveis nunca vistos desde o último Super El Niño. E os padrões atmosféricos que garantem um clima estável para bilhões de pessoas vão assumir uma forma totalmente nova. O tamanho exato do estrago ainda é um mistério. A imprevisibilidade típica da primavera ainda bloqueia as nossas certezas absolutas. Modelos apontando um baita El Niño hoje podem esfriar até junho ou piorar de vez. Nem a ciência climática consegue resolver essa charada agora, pelo menos até a barreira cair e os dados de verão chegarem. Mas a dúvida sobre a força não anula nossa certeza da rota. Até as estimativas mais tímidas cravam um baita caos vindo aí. Mesmo um El Niño fraco já desvia a rota das tempestades. Um nível moderado já bagunça as chuvas de toda a América do Norte. Um evento forte aniquila furacões no Atlântico, mas turbina a atividade no Pacífico. As diferenças entre esses cenários são apenas o tamanho da pancada.
Todos eles vão virar de cabeça para baixo o clima de milhões de pessoas. É assim que o clima dita as regras numa escala global. Transferências absurdas de energia estão rolando nas profundezas do oceano. Os ventos lá em cima se curvam com o peso das águas esquentando. Correntes de jatos saltam por milhares de quilômetros. Faixas de chuva migram de um continente para outro num piscar de olhos. O Pacífico guarda calor suficiente para refazer todo o sistema climático do hemisfério norte. E essa repaginada já começou. As dúvidas que sobram são tensas. Será que vem aí um super El Niño? Para bater de frente com os históricos de 1997 e 2015, qual será o estrago na Califórnia com um jato subtropical mirando direto na costa deles? O que isso reserva para o inverno de 2026 a 2027 na América do Norte? Será que a temporada no Pacífico trará tempestades a lugares ilesos há décadas? Nenhuma dessas perguntas tem uma resposta cravada hoje, mas todas vão se revelar ao longo dos próximos 12 meses. O sistema climático está pouco se lixando se estamos preparados. Ele segue a própria agenda, guiado por uma física que nenhuma lei ou preparo consegue frear. Continuamos na espreita. Os mapas atualizam todo mês. Os dados lá do fundo do mar revelam mais detalhes toda semana. Chegando em julho, aquela barreira da primavera já vai ser passada. Lá para agosto, a força bruta desse El Niño vai ficar cristalina. E no outono, os impactos deixam de ser teoria. Vão virar a dura realidade para centenas de milhões de pessoas. O aquecimento já deu a largada. A circulação de Walker já está enfraquecendo. O único mistério agora é até onde isso vai chegar. O Pacífico está dando papo. É bom que o mundo pare para escutar.